e porque não vem no Evangelho mais antigo, portanto, o primeiro a aparecer, cronologicamente, nem vem no Evangelho de Lucas, que é escrito depois destes dois primeiros, de Marcos e de Mateus, temos de concluir que estes versículos que vêm a seguir não vêm de Jesus. Não podem vir do Jesus histórico. São da exclusiva responsabilidade das comunidades que escrevem o Evangelho de Mateus. E já vamos perceber a tramóia que aqui fica montada. E de certa maneira a boa intenção, uma intenção proselitista, e sendo proselitista já não é boa, por isso é que eu disse boa assim, entre comas. Sabem que de boas intenções está este mundo farto e castigado. Porque o que conta não são as boas intenções, são as boas ações, as boas práticas. As práticas maiúticas, e só são boas quando são maiúticas, porque senão mesmo de beneficência são perversas e são assassinas, envenenadas. Já vamos perceber as intenções proselitistas, porque estes versículos foram aqui postos. A revelia da realidade histórica que o Evangelho de Marcos nos dá e que corresponde ao Jesus histórico, ao que Jesus efetivamente é na história, foi, é e será. É que este Evangelho de Mateus, o público-alvo a que se dirige, é um público de maioria judaica, de formação judaica, de origem judaica, na diáspora. Portanto, que estavam todos formatados nas suas cabeças, com a ideologia da Casa Real de David, com esse tal projeto de poder político, de domínio do mundo, através de um Messias vitorioso que chegaria. E este Evangelho teve, para ganhar mais simpatia entre os judeus da diáspora a quem se dirige, e cativar para as suas fileiras, por isso proselitista, já perverso, muitos desses judeus, muitas e muitos desses judeus que escutassem este Evangelho, que se entusiasmassem por Jesus, com Jesus, e passassem a ver em Jesus esse enviado, esse Messias que se esperava na linha do poder político da Casa Real de David, passassem a vê-lo em Jesus, apesar dele ter sido crucificado pelo Império, mesmo assim. Então, põe aqui o Pedro, que é o grande representante no grupo dos 12, escolhido por Jesus, o grande representante e porta-voz do judaísmo oficial, da ideologia oficial, que vai estar sempre a esbarrar com Jesus. Põe aqui o porta-voz do judaísmo oficial junto de Jesus, no grupo que anda com Jesus, que Jesus escolheu. O defensor dessa ideologia oficial do judaísmo, nacionalista, imperialista, põe-no a fazer esta confissão sobre Jesus, que é uma confissão que só vem aos ouvidos de quem está formatado nas suas mentes pela ideologia monárquica da Casa Real de David,
pelo projeto político que vem da Casa Real de David de Salomão. Soa bem. Temos gente. Então sim, já chegou o Messias. O Messias esperado e anunciado desde a Casa Real de David de Salomão. E depois alimentado ao longo dos tempos, das centenas de anos, pelo menos 1000, por alguns profetas, uns mais verdadeiros, outros menos. E então esta resposta vai soar bem a esses ouvidos. E quem a dá é precisamente o porta-voz desse projeto político de nacionalista judaico, de imperialista, o Simão Pedro. Simão Pedro, que quando este Evangelho anda a circular, e é escrito e anda a circular, já havia sido de certa maneira consagrado como o chefe da igreja. Ele era chefe dos 12. E depois o grupo destruiu-se todo. Mas ele teve o cuidado, segundo a versão do segundo volume do Evangelho de Lucas, teve o cuidado de recuperar depressa outra vez o número 12. Precisamente para se afirmar como chefe. Sem os 12 ele não era nada. E com os 12 sim era o chefe. E nessa condição também vem a impor-se na estrutura, numa estrutura que começa a ganhar corpo após a morte de Jesus, corpo organizado, e que se chamará Igreja, em oposição flagrante com Jesus e em oposição flagrante com o movimento de Jesus, de Jesus, que reunia, como já tenho dito aqui, clandestinamente, na casa de Maria, a mãe de João Marcos, de onde sai o Evangelho de Marcos, e que nos dá de Jesus a dimensão do humano, do plenamente humano que hoje conhecemos graças a esse testemunho do Evangelho de Marcos. E é este chefe que depois se afirma enquanto chefe dos 12, restaurado, recauchutado depois da morte de Jesus, se começa a impor cada vez mais como chefe de igreja. Não em Jerusalém, porque aí o Tiago não o deixou. O irmão de Jesus, o Tiago, enquanto herdeiro de sangue, não deixou, impôs-se ele e ficou ele à frente da igreja de Jerusalém, a presidir no templo, imaginem. Era presidida por ele no templo de Jerusalém. O absurdo que isto é. Mas então impôs-se como chefe da igreja, dessa estrutura chamada igreja, em oposição ao movimento de Jesus. Impôs-se mais fora de Jerusalém, e que não corresponde propriamente ao Simão Pedro, que acabou por aderir ao movimento de Jesus, mas corresponde aos interesses do judaísmo reciclado de cristianismo, que se começou a afirmar mesmo fora da Palestina, entre os judeus da diáspora. Um judaísmo reciclado de cristianismo, com o Cristo mítico. Por referência, o Cristo mítico ligado à Casa Real de David, e com este chefe humano como primeiro chefe deste judaísmo reciclado de cristianismo, que é o Simão Pedro, mais Pedro do que Simão. Nunca ninguém nos disse estas coisas, eu sei. E estar a dizê-las agora, século XXI, é um escândalo de todo tamanho que avala 20 séculos que estão para trás, mas que são todos de mentira, são todos de idolatria. Já prosseguiremos.